Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo nesse canal. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, que é os erros que eu cometi antes, de ser aprovada aí em medicina. Foram muitos erros e hoje eu elenquei alguns para abrir os olhos de vocês. Mas antes de começar o vídeo em si, eu vou pedir para vocês se inscreverem no canal, deixar um like no vídeo, comentar, porque isso ajuda muito, me ajuda muito e ajuda o canal a crescer. Um dos erros mais clássicos que eu cometia era o seguinte: primeiro, esquecer ou não dar a devida importância aos simulados e as questões. Já começo dando o primeiro baque e o mais importante. Pode ser que você esteja pensando, mas isso é óbvio, a gente tem que fazer simulado, a gente tem que fazer questões. A gente sabe que a gente tem que fazer, mas a gente fica postergando esse momento, que na verdade deve ser a base do nosso estudo. A gente tem que ter como base do nosso estudo os simulados e as questões. E quando a gente deixa sempre para depois eu faço, depois eu faço simulado, depois eu faço questão, a gente acaba nunca fazendo. Esse foi um erro assim muito grande que eu cometia. E outra coisa, gente, segundo, dar muito valor às aulas em si, passar muito tempo nas aulas, passar muito tempo em aulas que eu já sabia o conteúdo. Isso aí é outro erro que atrasa muito o nosso estudo. Às vezes você já tem aí 2, 3 anos estudando e até mesmo quem tá saindo do ensino médio agora tem bagagem, ainda que o ensino médio tenha sido ruim, mas com certeza aprendeu alguma coisa ou outra e não precisa ficar o tempo inteiro assistindo aulas, aulas gigantescas, ou assistindo ou fazendo resumos o tempo inteiro. Não que isso não seja certo, mas eles devem ser muito bem aplicados, Aulas que você já sabe o conteúdo e que você está assistindo de novo aquela aula, pode ter certeza, você não vai aprender nada de novo ali. O que te faz aprender coisas novas, o que te faz avançar nos estudos realmente são as questões. Quanto mais você faz questão, mais você conhece sobre aquele assunto, mais você vê várias formas de como aquele assunto é cobrado e assim você consegue crescer. A aula, ela só vai te dar embasamento para conseguir fazer questões até um certo ponto. Depois disso, realmente não vai mais adiantar você ficar assistindo todo o tempo aula dos mesmos assuntos que você já sabe, porque senão você não vai sair do lugar. Resumos. Gente, os resumos, eles são bem legais. Só que, concorda comigo que se a gente for fazer resumo de todos os assuntos que vão cair no vestibular, fica praticamente inviável a gente chegar lá no vestibular com os assuntos realmente feitos, todos estudados. Já é difícil chegar com os assuntos todos estudados, Não dá tempo, muito difícil dar tempo de a gente chegar no vestibular tendo estudado todo o cronograma, tudo que é previsto no edital, todo o assunto do ensino médio. É muito difícil a gente ver assuntos de 3 anos em 1 ano, então percebam que já é algo complicado. Imagina se a gente fica perdendo tempo fazendo resumo de tudo, O resumo, ele é uma ferramenta muito legal, que você pode usar muito, porém ele deve ser bem aplicado, Você não precisa resumir tudo, você não precisa resumir todo o assunto, você não precisa resumir toda a aula. Uma aula que duraria 1 hora acaba durando 2 horas, 2 horas e meia, isso acaba te atrapalhando. Faça resumo daquelas matérias que você realmente tem dificuldade, aí sim ele vai ser bem aplicado. Para as outras matérias, gente, pode ter certeza, uma anotaçãozinha, um acompanhamento pela apostila ou mesmo usar resumos prontos é muito melhor, muito mais vantajoso do que ficar fazendo o seu próprio resumo à mão o tempo inteiro. Você vai perder muito tempo com isso. Quarto ponto, não ter um equilíbrio entre horas de sono e horas de estudo. Esse daqui é um erro clássico, um erro cometido por muitos vestibulantes. Gente, é o seguinte, sono também é estudo, entendam isso. Quanto melhor você dorme, e eu falo melhor e não mais, quanto melhor você dorme, melhor é o seu aprendizado. O nosso aprendizado, ele é consolidado no momento do sono. Aquelas informações que a gente viu nas aulas, que a gente viu nos livros e nas questões, elas são transformadas em conhecimento no momento do sono.
E é por esse motivo que o sono ele deve ser muito bem regulado, ele deve ser muito bem. Sendo assim, não é interessante você abrir mão de horas de sono para estudar mais, visto que no momento do seu estudo, você sim está coletando ali informações, está absorvendo, né, conhecimento, dados, porém, na hora do sono é que aquilo ali é consolidado. Então você precisa sim ter uma boa noite de sono. E quando eu falo ter uma boa noite de sono, não é dormir 10, 12 horas por dia, não é nem dormir 8 horas por dia, que a gente realmente não precisa dormir 8 horas por dia, né? A maioria das pessoas, obviamente, não precisa. O que a gente precisa é fazer os ciclos do sono, né? Completar ciclos do sono. E aí, gente, pra gente completar um ciclo do sono, geralmente entre 6 e 7 horas por dia já é assim, ótimo. Você já acorda bem disposto, já consegue estudar muito bem no outro dia e não tá desperdiçando seu conhecimento. Quinto erro muito importante: deixar de lado atividades físicas. Isso daqui é um erro grotesco e que muita gente faz, né? A gente acha que no período do vestibular a gente não tem que fazer mais nada além de estudar. Se trancafiar no quarto, estudar. Tudo bem, a gente tem que estudar muito, né? Pra medicina, então, a gente tem que estudar demais. É um alto ritmo de estudo e por isso mesmo que a gente precisa de atividade física, né? Pra ter esse momento de desopilar dos estudos. É o momento em que o seu corpo, ele vai começar a liberar substâncias que são indispensável para o bom funcionamento dele. A endorfina, por exemplo, vai te trazer a sensação de bem-estar. Além disso, quando você faz alguma atividade física, mexe seu corpo, você consegue ter mais saúde física, mais condicionamento para aguentar horas e horas sentado estudando e também mais condicionamento para aguentar horas e horas fazendo a sua prova no dia do vestibular. Afinal de contas, a gente vai ficar muito tempo sentado, vai ficar muito tempo lá fazendo prova concentrado. E ter um preparo físico bom é essencial. E muita gente deixa isso simplesmente de lado e esquece disso. É muito importante. Sexto ponto: esquecer a alimentação. Fazer uma alimentação muito suja, sabe? Não é que você não possa comer uma coisa ou outra, uma pizza, um hambúrguer, essas coisas, né? Que são gostosas. Mas a gente tem que entender que nós somos aquilo que nós comemos. Então, é muito interessante que a gente comece a perceber que vários alimentos eles vão ter um impacto negativo no nosso processo de memorização, na nossa saúde física. Então, é importante que a gente comece a se preocupar em ingerir alimentos que nos tragam um benefício. A gente tem que pensar estrategicamente nisso também. E aí eu indico que vocês procurem no YouTube, procurem no Google alimentos que beneficiem a gente, né? Uma coisa que eu posso dizer, gente: água. Tomem bastante água. Água é melhor do que qualquer estimulante, é melhor do que qualquer café, qualquer Red Bull, qualquer coisa que seja. Água. Tomem muita água, se hidratem, comam muitas frutas, principalmente frutas vermelhas, tá? Comam castanhas, ovos são muito importantes também. E água, muita água, gente. A gente tem que cuidar da nossa alimentação, é o nosso corpo, a gente precisa nutrir ele e principalmente o nosso cérebro, né? Que ele é responsável por gastar aí 25% da nossa energia do nosso corpo inteiro. Então, assim, a gente precisa alimentá-lo muito bem, cuidar muito bem desse corpo. E a alimentação é o primeiro passo para isso. Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês gostarem, coloquem aqui nos comentários, porque se gostarem eu vou fazer a parte 2 desse vídeo contando mais erros e como que vocês podem melhorar.